vão estar aqui comigo nessa mesa o Guilherme Mercedes, que é diretor de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio e Serviços, CNC, e ex-secretário de Fazenda do Estado do Rio. A subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Ana Haste, que vai falar sobre a Rio 2030. E o nosso arquiteto e urbanista, ex-presidente do IAB Nacional, Sérgio Magalhães. Convido vocês a estarem aqui com a gente para a gente começar a falar sobre uma temática fundamental, que são os cenários e as oportunidades aí do Estado do Rio de Janeiro. Quando a Bia me convidou para participar dessa mesa e poder mediar debates de pessoas tão importantes e com quem a gente tem uma parceria de longa data, eu achei a oportunidade incrível, até porque, no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, que eu coordeno na Assembleia Legislativa do Estado, o tempo inteiro a gente está buscando temas, olhando para os cenários e buscando responder aos desafios de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, estamos aqui com os melhores para poder dizer para onde a gente está indo, né, quais são as nossas oportunidades e como é que a gente pode ajudar, a partir da articulação das instituições, a coordenar esse desenvolvimento. Também não podia deixar de falar que o Rio de Janeiro tem avançado muito na temática da agricultura. A gente, apesar de das pessoas usarem, né, dessa ideia de que o Rio de Janeiro não é um estado do agro, a gente tem aqui 3 sedes da Embrapa no estado do Rio, que fazem um trabalho incrível, não só para o estado, mas também para todo o país. A gente tem o BNDES, a gente tem uma série de instituições federais que podem ajudar nesse desenvolvimento, além das instituições estaduais. E esse trabalho de articulação, desse olhar para o futuro, e do que a gente precisa fazer para responder os desafios, a gente tem já aqui. Então, isso tudo ajuda muito a criar cadeias de desenvolvimento, às vezes, não muito óbvias, né? Recentemente, o Estado do Rio foi o primeiro estado do país a ter a sua lei estadual dos fertilizantes, né? Seguindo o Plano Nacional de Fertilizantes, o Estado do Rio entendeu a oportunidade por ter gás, está muito próximo aqui essa oportunidade, a gente poder desenvolver plantas de fertilizantes aqui no Rio de Janeiro. E isso é uma perspectiva que se desenha para os próximos anos, que tem que ter toda uma concertação de atores que estão presentes aqui, e por isso é tão interessante a gente poder, hoje, estar projetando esses cenários e falando também dessas oportunidades, né? Então, sem mais delongas, porque eu estou aqui só para equilibrar as falas, mas todas elas são muito mais interessantes do que o que eu posso trazer aqui para você. Prazer estar aqui, queria agradecer a Bia pelo convite, parabenizar aí pela liderança na área. É um prazer aqui estar com você, Geisa. A gente se conhece há muitos anos nessa batalha de Rio de Janeiro, desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Ana Haste também, com quem já trabalhei durante muito tempo também, tenho uma admiração grande. E o nosso grande líder aí na parte do Rio de Janeiro, e que a gente tem muito a debater aqui. E, dentro das nossas conversas ao longo desse tempo, eu acho que tem vários temas importantes para a gente conversar, e a gente tem uma visão um pouco mais longa do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque é claro que a gente tem muitos desafios emergenciais que a gente precisa tratar, né? Tem uma agenda de apagar incêndio muito grande, mas a verdade é que, se a gente quiser ver uma transformação do Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa pensar com um olhar um pouquinho mais longo, um olhar mais de longo prazo, um olhar mais estrutural. Eu diria que o momento atual é muito propício para isso e é necessário. Por quê? Nos próximos, talvez, 10 anos ou 20 anos, não o Rio de Janeiro, mas o mundo como um todo vai passar pelas maiores transformações econômicas, sociais e tecnológicas, talvez, da história recente. E a gente está falando dessas transformações, a gente está falando muito de tecnologia e inovação, mas a gente está falando muito também de comportamento do consumidor, cuidado com o meio ambiente, novas formas de consumo e novas formas de produção. Então, o Rio de Janeiro precisa de um olhar mais longo e ele pode se aproveitar muito do momento atual, Geisa. Eu tenho batido muito nessa tecla.
o mundo está passando por essa transição, e todas as vezes que o mundo passou por essa transição, a gente sempre tem momentos muito conturbados na geopolítica, porque você tem a destruição de um modelo econômico, que é o que a gente está vendo na Rússia, o modelo econômico russo, ele não se sustenta por mais de 10 anos, por isso que ele está tentando, é o último suspiro de um modelo econômico que está acabando. E nesse processo você tem muita turbulência, e eu diria que o Brasil, a partir do ano que vem, tem uma grande oportunidade. E uma oportunidade muito parecida com aquela que ele teve no início da década de 2000, quando você teve um boom de commodities e o Brasil se beneficiou e talvez tenha vivido uma das melhores décadas da sua história. Agora a gente está num momento parecido, porque você tem dois dos fatores mais valiosos hoje no mundo, o Brasil e o Rio de Janeiro podem ter em abundância, que é energia, eu estou falando especialmente do gás, e eu estou falando também de alimentos, no qual o Brasil é um grande produtor e o estado do Rio também pode vir a ser. Então a oportunidade que o cenário colocou está dada para o estado do Rio de Janeiro. Eu começaria pela energia, porque o Rio de Janeiro é hoje o grande produtor de petróleo e gás do Brasil. Mas, Guilherme, o petróleo, ele está numa fase, digamos, já considerado ultrapassado, e ele é muito poluidor. Eu falei, é verdade, mas isso não é verdade para o gás. O gás hoje foi considerado, inclusive pela União Europeia, dentro da agenda ESG, por ser justamente uma energia chamada de transição. Ele, em outras palavras, é o melhor dos hidrocarbonetos. E o Rio de Janeiro tem uma oportunidade muito grande, porque não sei se todos sabem, Geis, a gente estava conversando disso, o Rio de Janeiro ele joga fora 50% de todo o gás que ele produz. Então, toda vez que você extrai petróleo, você gera gás naturalmente. E 50% desse gás é reinjetado para debaixo da terra de novo, e a gente não tem acesso a esse gás. E você tem o Brasil como um todo dependente do chamado gás liquefeito de petróleo, o GNL, que está com os preços nas alturas, e o Brasil extremamente dependente desse gás. Quem está surfando nessa onda hoje? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, já 64% das exportações da União Europeia de gás vieram dos Estados Unidos, que ele está sendo o grande supridor dessa ausência da Rússia agora. Até 2028, os Estados Unidos vão dobrar a produção de gás natural liquefeito. E o Brasil jogando 50% desse gás fora. Comprando gás do exterior ou gás liquefeito de petróleo, mais poluidor, mais difícil de ter acesso à nossa população, e um gás onde a gente tem que ficar dando subsídio para ele a todo momento, vide o preço do gás de botijão. Esse mês entra em vigor um auxílio gás. Então o Brasil tem uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade no mercado mundial hoje, e o Rio está absolutamente inserido nessa janela. A gente tem totais condições de o gás ser uma grande fonte de energia barata para desenvolvimento da agricultura, da indústria de fertilizantes, que hoje também o mundo depende dela. A Rússia e a Ucrânia são um dos maiores produtores mundiais, inclusive de alimentos. Então o Brasil tem uma grande oportunidade. E uma grande oportunidade, Geisa, também de atrair investimento estrangeiro direto. Por quê? Quando a gente olha para o leste europeu, essa guerra não vai acabar de uma hora para outra, essas tensões são duradouras, tradicionalmente, e todos os investimentos que buscavam o leste europeu hoje estão buscando um lugar seguro para fazer investimento em infraestrutura, e uma infraestrutura que a gente precisa tanto. O Rio de Janeiro é carente disso. Não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil. Então, novamente, eu insisto na janela de oportunidade do gás, insisto na janela de oportunidade da gente ser um grande porto seguro para investimento direto estrangeiro. E o Rio de Janeiro tem para isso aproveitar os seus grandes potenciais, né? Primeiro, a um raio de 500 quilômetros, você tem mais de 50% do PIB brasileiro no estado do Rio de Janeiro. Em termos de portos, você tem uma das condições mais favoráveis do mundo em termos portuários. Tem o Porto do Rio, que a gente acha que é só aquela parede pintada, mas o Porto do Rio tem muito movimento. A gente tem Porto do Açu, talvez um dos melhores portos hoje do mundo, e que me impressiona. Por quê? O Porto do Açu, acreditem se quiser, ele é um porto, infelizmente, de mar para mar. Ele tem sequer uma estrada para levar as mercadorias para dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho um porto de Itaguaí gigantesco, com um dos melhores calados do mundo também. Então eu tenho uma estrutura portuária monstruosa, virado para o Atlântico, e com uma rede
de PIB voltado para o Brasil muito próximo. Então, eu tenho que me aproveitar de uma condição natural do Rio de Janeiro, que é uma condição de ser um grande hub logístico. O Rio de Janeiro pode ser, para a América do Sul, ao que a Holanda sempre foi, por exemplo, para a Europa. O grande hub logístico e comercial. Tá? Esse é um ponto importante. Ele já é, naturalmente, um grande hub de energia. Então, eu junto as duas coisas muito bem. Eu consigo fazer todo esse transporte naval, importante, consigo ser o grande distribuidor do Brasil, e consigo ser um grande alimentador, inclusive, da indústria de alimentos. Não sei se vocês sabem, mas a indústria que mais emprega no estado do Rio de Janeiro é a indústria de alimentos. Só que tem um problema, Geisa, que me incomoda bastante. Quando a gente vai ao supermercado, eu desafio vocês a me dizer qual é o produto que vem do estado do Rio de Janeiro. São muito poucos. Muito poucos. O Rio de Janeiro é hoje o maior importador líquido do Brasil, ou seja, é o estado que mais compra de outros estados e menos vende para os outros estados. Ou seja, eu tenho o segundo maior mercado consumidor, eu tenho uma posição logística favorável, eu tenho toda a energia concentrada comigo e eu não sou um dos grandes produtores, por exemplo, de alimentos. Então, investir no estado do Rio de Janeiro como, por exemplo, um selo de origem para os produtos do estado do Rio de Janeiro, um movimento de Rio, consome do Rio, isso é necessário fazer, Geisa. Eu tenho batido muito numa tecla tributária, por exemplo. Hoje você tem um instituto tributário que se chama antecipação tributária. Estou provocando a Geisa porque ela é a coordenadora do Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa. Hoje, dos 27 unidades da Federação Brasileira, 19 unidades da Federação já usam a antecipação tributária para proteger o seu estado da entrada de outros produtos. Ou seja, se você quiser vender queijo do Rio de Janeiro e Minas Gerais, você não consegue, porque você vai ter que ter uma barreira tributária para entrar. E o Rio de Janeiro é hoje um dos poucos estados que não tem. Então a gente compra tudo de fora e poderia estar produzindo tudo aqui dentro. A gente tem condições para isso, energia para isso, logística para isso. Então acho que a gente tem que se aproveitar muito disso. E para ficar dentro do meu tempo, para fechar, eu acho que o segundo grande fator que o Rio de Janeiro tem que se aproveitar, na verdade o terceiro, falei de energia, hub logística, e o terceiro, o Rio de Janeiro tem uma coisa que nenhum outro estado do Brasil tem e nem nunca vai ter, que é a visibilidade global. Ponto. Acabou. A Bia vai levar agora os cases para a Irlanda. Ninguém quer ouvir outro lugar que não seja Rio de Janeiro. Todo mundo gosta mais quando é do Rio de Janeiro. E a gente tem que se aproveitar disso. A natureza nos deu isso. Então a gente tem que aproveitar esse ganho de imagem para sim, por que não pensar no Rio de Janeiro como uma grande capital de ESG no mundo como um todo. Qual é o país que tem o percentual de energias renováveis do Brasil hoje? O Brasil chega a 80% de energias renováveis. A média do mundo é 20%, 30%. E o Rio de Janeiro está no centro aqui do gás, volto a repetir. Então, assim, tem um amplo leque de fortalezas e, portanto, amplo leque de oportunidades para o Rio de Janeiro nos próximos anos. Qual o nosso desafio como sociedade, como governo, como entidade civil organizada, como é a CNC, como é a FEComércio? Juntar as peças, juntar a academia e desenhar boas políticas para o estado do Rio de Janeiro e o Brasil se aproveitarem dessas valências e a gente não ficar só apagando incêndio. Para fechar, eu acho que o Rio de Janeiro tem que começar a trabalhar em duas grandes agendas estratégicas. Uma agenda estratégica de curto prazo. De fato, eu tenho problema na segurança pública, eu tenho problema de geração de emprego, eu tenho problema de compliance, eu tenho que resolver. Mas eu tenho que ter uma agenda de longo prazo, onde a sociedade esteja comprometida e que esses resultados de longo prazo não sejam vinculados a qualquer governo, e sim resultados de longo prazo relacionados ao Estado do Rio de Janeiro, ou seja, um pacto da sociedade com as instituições e não com governos. Obrigado e estou à disposição aí para esse debate. Obrigada, Guilherme. Você trouxe 3 pontos fundamentais aqui para o nosso debate, a questão da visibilidade global, da energia, do alimento. Temos também a inovação, né? O Rio de Janeiro também tem esse potencial e foi um dos pontos levantados quando a gente falava, por exemplo, dos fertilizantes, que é a possibilidade da gente ter aqui, sediado no nosso estado, lá no Parque do Fundão, no prédio da Schlumberger,
o nosso centro nacional de fertilizantes, e o Rio sendo essa grande central para criar hubs por todo o país, em polos regionais, para desenvolvimento de inovação para essa questão dos fertilizantes. Até porque não adianta só a gente sediar fábricas de fertilizantes, a gente precisa também estar o tempo todo olhando quais são as oportunidades e como é que a gente gera inovação, esse que é o grande ativo de diálogo e de competitividade com o mundo. O Guilherme deixou o caminho perfeitamente trilhado para a Ana Ast, não podia ser diferente, para falar sobre essa questão da sustentabilidade, né, Ana? A gente está na década da ação, na década dos oceanos, com todo um potencial, aí, um olhar para a Baía de Guanabara, que finalmente ganha, de fato, com projetos que vão para além da atuação governamental, mas também tem todo um papel da sociedade aí se desenvolvendo e olhando para soluções baseadas na natureza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o governo pode se aproveitar também dessa proatividade, da atividade das instituições e dessa visibilidade que o nosso Estado tem perante o mundo. Obrigada, muito obrigada, Geisa. Obrigada, Bia, pelo convite maravilhoso. Você vai me convidar eternamente, eu vou estar eternamente com você aqui no Green Rio. Sou apaixonada e acompanho o Green Rio desde o primeiro ano, desde antes do Green Rio, né? Desde antes do Green Rio. Guilherme, que está aqui com a gente. Guilherme, eu tive a sorte de trabalhar com o Guilherme no governo do Estado. E eu vou até começar minha fala por uma atividade que a gente começou juntos. E uma sorte mais enorme ainda, né? Sérgio aqui conosco. Ninguém conhece os desafios do Rio de Janeiro tão bem quanto o Sérgio, né? Muitos anos de estrada. E é muito bacana a gente poder estar junto aqui e falar sobre os próximos anos e falar sobre esse potencial, os desafios que, na verdade, eu entendo como grandes oportunidades para o nosso Estado, né? E quando eu trabalhei com o Guilherme, do governo do Estado, Guilherme me trouxe um desafio, que era pensar os ODS na Rocinha. Então, o Guilherme veio, vamos fazer um planejamento estratégico para a gente pensar a Rocinha no olhar, né, da Agenda 2030 da ONU. E, a partir dali, surgiu um projeto lindo. Hoje de manhã estava aqui o professor Aranha, com quem eu desenvolvo esse projeto hoje. Sérgio, certamente, durante a trajetória dele, passou por desafios muito parecidos, né, Sérgio? E a gente estabeleceu na Rocinha um parque de inovação social sustentável, baseado nos ODS, né? Então, aquele projeto que começou ali, junto contigo, hoje ele é um projeto real. A gente lançou um edital pela FAPERJ de 9 milhões, que agraciou 26 projetos que hoje acontecem na Rocinha. E aí a próxima etapa agora é estabelecer um escritório de projetos para que a gente possa fazer a gestão desse parque. Um parque muito baseado no conceito de inovação aberta, né, que o professor Aranha traz, e agora ainda vinculado ao SENAC, né? Então, é um momento muito feliz estar aqui com o Guilherme para poder falar dos desdobramentos que esse nosso trabalho teve. Mas Geisa me convidou para falar da Rio 2030, né, Geisa? E a Rio 2030, na verdade, ela nasceu de forma também muito orgânica. Quando eu saí do desenvolvimento econômico e cheguei na Secretaria de Ambiente, eu fui provocada pelo Paulo Manuel Protásio, que todos aqui conhecem, que me ligou e disse, olha só, 2022 vai completar 30 anos da Rio 92. O que o governo do Estado vai fazer em relação a isso? Eu falei, olha, tem uma semana que eu cheguei aqui, calma, vamos conversar. E daí surgiu esse projeto lindo, que hoje está já rodando há mais ou menos 1 ano e meio, né, no nosso Estado. Mas ele começou como, na verdade, o evento da Rio Mais 30. Né? Precisamos pensar na Rio Mais 30, são 30 anos da Rio 92, onde vários acordos fundamentais, né, que levaram ao desenvolvimento tanto da Agenda do Clima quanto da Agenda da Biodiversidade junto à ONU, nasceram ali naquele momento, e a Rio 92 botou essa marca que Guilherme estava falando do Rio no mapa para o tema do desenvolvimento sustentável, para o tema do meio ambiente. A partir daí, a gente teve a Rio Mais 5, que foi em Nova York, a Rio Mais 10, que foi em Joanesburgo, e a Rio Mais 15 e Rio Mais 20, que voltaram para o Rio de Janeiro. Então, a marca Rio foi tão emblemática e tão forte que ela ficou realmente consolidada como uma marca atrelada ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente. E, a partir daí, o Rio de Janeiro acabou sendo um dos atores centrais nessa discussão dessa pauta internacional.
Quando o Protásio bateu na porta e fez esse desafio, nós montamos um grupo de trabalho, batemos na porta do Itamaraty e falamos, olha, isso aí já era início de 2021, ano que vem, né, vamos fazer 30 anos da Rio 92, queremos realizar a Rio mais 30, porque a gente faz isso, né, numa comunicação via governo federal. Enfim, infelizmente, faltava só um ano, a Rio mais 50, olha aí, a Estocolmo mais 50 ia acontecer, e aconteceu em junho, e a gente, por falta de tempo, de prazo, a gente teria que ter começado essa negociação 4, 5 anos antes. E aí voltamos, cabisbaixo da reunião, né, não vai ter Rio mais 30. O que a gente vai fazer com essa pauta dos 30 anos da 92? Isso teve importância para a gente no Estado? O papel que o Rio de Janeiro teve importância para a gente? Então, vamos a gente criar a nossa Rio mais 30. E aí começamos a trabalhar nesse sentido. Uma das pautas principais era a recuperação da Baía de Guanabara. Naquele momento, 2021, acontecia todo o processo da concessão do saneamento, a perspectiva, né, da gente alcançar em 2030, 2033, o processo todo da universalização do saneamento, do acesso à água. Então, a partir daí, a gente entendeu que o foco, o palco da Rio mais 30, ainda era Rio mais 30, que a gente ia desenvolver, o palco deveria ser não um palco físico, mas um palco vivo. E a Baía de Guanabara como essa cola, né, que grudavam todos nós na região metropolitana. Nós fomos ao PEDUI, ao nosso Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado do Estado, que foi finalizado em 2018, feito pela consultoria do Jaime Lerner, com recurso do Banco Mundial. E ali existe um plano chamado Plano Metrópole Sustentável. Além, né, são 6 grandes planos, mas um deles é o Plano Metrópole Sustentável, inclusive a concessão de saneamento faz parte do PEDUI, está lá, prevista no PEDUI, e a balneabilidade da Baía de Guanabara, assim como do Guandu, também estão previstas no PEDUI. A gente sabe que esse processo de concessão, ele é um capítulo, é uma das ações, das mais de 100 ações que estão previstas naquele plano, que eu digo assim, é incrível o Estado ter um planejamento como aquele. O PEDUI, realmente, você não encontra no Brasil, talvez alguma coisa parecida, mas não encontra nada melhor do que aquilo. E a gente tem esse plano dentro de casa, a gente tem essa perspectiva, e a gente precisa utilizar cada vez mais o PEDUI. Mas, então, a gente pegou o PEDUI e fez aquele mesmo exercício, Guilherme, começamos a comparar as ações com os ODS. Então, aonde que eu tenho os ODS? O ODS 6, do saneamento, né, e do acesso à água, ele já estava ali, de alguma forma, encaminhado através da concessão, mas começamos a estudar os outros ODS. E aí a gente foi caminhando no sentido de criar uma grande plataforma, um grande projeto para o Rio de Janeiro, com base na Agenda 2030. A gente foi desenvolvendo, foi criada a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, né, e nos deparamos, em novembro do ano passado, na COP26, debatendo a economia do clima, né, a nova economia. E foi ali que a gente virou a chave. A gente entendeu que a gente não estava falando de uma Rio mais 30 em 2022. A gente não estava falando de um evento. A gente estava falando de um projeto, de uma agenda de 2030, com 17 ODS, e que não poderia ser um evento, deveria ser um programa de 8 anos. E aí criou-se, então, a Rio 2030 como um programa de 8 anos. E a gente também entendeu que tinha que fazer o dever de casa, né? Então, foi criada a Comissão Estadual dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em novembro, assim como aprovamos no Fundo do Meio Ambiente, no FECAM, um recurso para a gente poder fazer o Observatório dos ODS no Estado, que hoje já estão, a comissão já se reúne, e a gente já vem, em parceria com a UERJ, desenvolvendo o Observatório do Desenvolvimento Sustentável. Então, nesse caminho, esse ano foi decretado, 2022, como Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável. Em janeiro, a gente lançou um edital, um chamamento para projetos, enfim, de toda a sociedade civil, e aí vem um pouco, né, do que Geisa está falando, a ideia de você criar uma governança em torno dos ODS para o Estado, cada instituição atuando mais num ODS ou menos, enfim, né, aquilo que tem mais conectividade com a atividade dela. Criou-se, então, esse projeto dessa governança, que, inclusive, a gente já está com um decreto para sair, que cria a governança. E, junto com o GEIS, junto com o Fórum, a gente começou a criar grupos de trabalho para entender como é que isso se desenvolveria. Né? Um dos grupos começou como o Bahia Reinventada e virou Lagoas e Oceanos, né?
um grupo para falar da Conferência Rio 2030, e tinha um outro grupo que estava tratando dos temas mais de mobilização da sociedade civil. Então, criamos todo um projeto de mobilização da sociedade civil em torno dos ODS, recebemos 86 projetos, hoje tem 86 projetos acontecendo, com a marquinha conectado com a Rio 2030, cada projeto diz aqui ODS está conectado, então, esse ano, esses projetos, essas ações, eventos, iniciativas, livro, estou vendo Regazzi aqui, tem o nosso livro dos oceanos e da economia do mar, a Aspásia está com o livro dela do saneamento, a epopeia do saneamento faz parte da Rio 2030 também, assim como uma série de eventos e ações que estão acontecendo durante o ano, né? Então, isso tudo nos levou a uma discussão que chegou em ativos sustentáveis. E aí, falar um pouquinho para vocês, que eu já estou falando demais, né, Geis? Ainda nem mostrei os mapas. Falar muito rapidinho de como é que a gente está, hoje, discutindo um pouquinho o tema dos ativos sustentáveis. Eu não sei se Guilherme chegou a acompanhar isso, mas o governo do Estado fez uma parceria com o Nasdaq e assinou um memorando de entendimento com o Nasdaq em março desse ano, que gerou um projeto, formamos um grupo de trabalho, gerou um projeto, e esse projeto foi agora aprovado por Nasdaq, né? Então, estaremos aí, provavelmente agora, em setembro, fazendo uma primeira negociação teste numa bolsa verde, ou uma bolsa de ativos sustentáveis com endereço aqui no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa atrair para o Estado a negociação de ativos sustentáveis. Um dos marcos para a gente conseguir aprovar trazer a parceria de Nasdaq para poder abrir esse braço Nasdaq aqui no Estado do Rio de Janeiro, foi o fato da gente entrar com os nossos próprios ativos sustentáveis. Hoje, o Rio de Janeiro tem 30% da sua área em unidades de conservação. Fazem 10 anos que a gente não perde mais reserva florestal. Então, o Rio ele hoje está numa posição muito, muito positiva em relação a isso. Então, a gente conseguiu, teve esse projeto aprovado e, em breve, vamos fazer o primeiro teste dessa plataforma. É uma plataforma privada, isso precisa ficar claro, não é uma plataforma do governo, é uma plataforma privada, de negociação privada, e o Estado vai estar negociando seus ativos também nessa plataforma, e vão ser criados outros incentivos, como, por exemplo, incentivar, quando a pessoa vai fazer o pagamento lá do IPVA dela, um retorno em créditos de carbono para que ela possa negociar. A metodologia da plataforma de ativos sustentáveis é baseada em 3 áreas principais. A primeira é a restauração florestal, né? A segunda é o crédito de carbono a partir da mensuração através da economia circular, e a terceira, a biodiversidade. Então, é uma metodologia que Nasdaq já usa em outros países, né, para exatamente você mensurar crédito de carbono através dessas 3 áreas. Então, isso é um processo que a gente está construindo. Se puder colocar os mapas, eu não sei quem é que está comandando aí, mas falar um pouquinho dos mapas para a gente mostrar a importância que o Brasil tem hoje. Guilherme falou um pouquinho disso. Que o Brasil tem hoje nessa nova economia, que é a economia do clima. Por exemplo, aí, emissão de CO2. Se a gente olhar, a gente vê o hemisfério norte muito escuro, um grande emissor de CO2, enquanto o Brasil ele está ali ainda hoje como um dos que menos emite em matéria, né, comparativa com os outros países. Pode passar. O próximo mapa. É interessante falar, gente, que esse mapa está um pouco desconfigurado. Não está, não, é de propósito, né? Isso aí é obra do Protásio. O Brasil no centro do mapa. Ele sempre fala isso, e é interessante porque a gente está completando 200 anos da independência, estamos no nosso bicentenário, né? A gente ficou independente, mas o nosso mapa ainda é eurocentrista. A gente ainda tem Portugal e, né, por consequência, a Europa no centro do mapa. Quando a gente não está no centro do mapa, a gente está no cantinho, a gente esquece que existe o Oceano Pacífico, né? E todas as possibilidades que podem existir através desse entendimento que nós somos bioceânicos, nós não somos só Atlântico. A gente vai falar um pouquinho mais de oceanos na mesa seguinte, junto com o Vinícius e o Regazzi. Bom, esse aí é a questão da produção de energia renovável, no caso da energia elétrica. Então, vocês veem como o Brasil está extremamente bem posicionado, né, em relação aos outros países. Pode seguir. Aí é a questão do lixo plástico. Vocês estão vendo 5 ilhas de plástico. Essas 5 ilhas
Na verdade, são literalmente ilhas de plástico mesmo. A maior é a do Pacífico. Ali tem uma ilha de plástico que é 2 vezes o tamanho da França, né? Nós, aqui no Brasil, somos fornecedores, somos o 5º maior fornecedor de plástico para os oceanos. Então, isso é um problema muito sério, porque isso também afeta o aquecimento dos oceanos, que afeta a capacidade do oceano reter time over. Nossa, em inglês, que chique. Tá bom, acabei. Pode passar para o último mapa, então. Porque aqui são as nossas unidades de conservação, mais uma grande oportunidade para o Brasil na economia do clima. Aí, sim, a nossa capacidade de gerar recurso através do crédito de carbono e ser, né, através de instrumentos financeiros, captar os fundos internacionais para investir, não só no Rio, como no país como um todo. E aí, por último, mostrar para vocês, esse último mapa pode seguir, que meu time is over. Isso aqui, gente, é o mapa deformado. Esse mapa deformado mostra a América Latina, em especial o Brasil, na sua capacidade da produção primária, bruta, né? Então, nós somos aí um país com muitos recursos naturais, e isso mostra como a gente realmente muda a nossa posição na economia global quando a gente trabalha através da perspectiva da economia do clima. E essa mudança, esse shift que o mundo hoje está dando para essa economia, e o Rio de Janeiro, através, né, de todas as ações de preservação ambiental, de saneamento, vulnerabilidade das suas lagoas, tudo que está acontecendo, isso afeta diretamente a nossa capacidade de captar cada vez mais recursos através da economia do clima. Para fechar, nós estamos lançando, em parceria com a UERJ, o primeiro núcleo Blue Tech da América Latina. A gente vai falar disso na próxima mesa, que é quando a gente vai estar realmente trabalhando inovação na nossa região costeira, e aí as energias renováveis fazem parte desse processo como um todo, desde os nossos manguezais até a nossa produção de energia, tudo pode ser impulsionado por inovação na área da economia azul. Desculpa, Geisa, falei demais. É que tem muita coisa para contar, né? Nem dá tempo, nem dá tempo. Sérgio, nessa perspectiva, né, nos potenciais que a gente tem, nessa questão da sustentabilidade, o que a gente precisa fazer também para tornar as cidades, né, refletoras disso? A cidade do Rio de Janeiro uma cidade de fato sustentável e possível de viver para todo mundo, né? A gente tem aqui muitos desafios locais e uma das questões que a gente vai discutir na próxima mesa, a Ana está fazendo o comercial da dela, eu vou fazer da minha também, é justamente o fato de que a gente é uma plataforma de problemas, e a busca por solução desses problemas pode ser também a geração de negócios e potencialmente novos recursos para toda a sociedade e para o mundo. Então, assim, como é que a gente trabalha nessa perspectiva de olhar tudo isso que a gente está falando aqui, que podemos ser e que estamos construindo, como é que a gente transforma isso para tornar a cidade mais sustentável? Muito obrigado. A pergunta é muito instigante. Mas antes eu quero agradecer a Bia, a organização do Green Rio, pelo convite de estar aqui. E eu me sinto com muito interesse de participar desse grupo, com essas possibilidades tão expressivas que foram mostradas pelo nosso secretário de Fazenda, o Guilherme Mercês, e pela Ana Ast, com essa perspectiva de 2030 para o Brasil e para o Rio de Janeiro. E, aproveitando o tema que me foi colocado agora pela Geisa, como fazer isso, né, ser útil para as cidades, parece até que combinamos antes. Porque, justamente, o meu papel aqui, como arquiteto, é trazer uma dimensão espacial para essas questões que são tão significativas e tão importantes da economia, sobretudo da economia, mas também da política, da sociedade, do ambiente, e que estão, de certo modo, setorizadas, cada um no seu armário, e que não usam o espaço para fazer a articulação indispensável. O espaço é onde vivemos, cidade onde estamos, sem o que as possibilidades de desenvolvimento ficam talvez etéreas.
os desafios que temos, mas os cenários que temos estão... um depende do outro. Os desafios que estão colocados hoje foram os cenários que construímos há alguns anos atrás. Eu fico também muito contente de estar debatendo com vocês hoje, porque nós estamos num processo eleitoral muito importante para o país, no âmbito federal e também no âmbito dos estados, em que se debate ainda muito pouco do que poderíamos debater e necessitaríamos debater em termos nacionais, mas não se debate praticamente nada sobre o espaço onde vivemos. Não se debate nada sobre a cidade, o que nós queremos sobre ela, para ela nos próximos tempos. Então, eu acho que essa oportunidade me encanta de poder conversar com vocês sobre isso. Tem algumas imagens aí. Eu situei do tema que foi colocado, especificamente o tema metropolitano, porque o Rio de Janeiro é o estado do Brasil com maior percentagem de população urbana. Acho que deve estar na ordem de 94% dos fluminenses moram em cidades. Não tem no Brasil nenhum outro que se aproxime disso. E, nesse contexto, nós temos 3/4 partes da população morando na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, o que é alguma coisa extraordinariamente expressiva e que, no entanto, tem sido maltratada ao longo de décadas, como eu vou mostrar sucintamente agora. Então, a primeira questão que eu gostaria de fazer é o reconhecimento da cidade metropolitana, da potência da metrópole no contexto do desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento e, sobretudo, no desenvolvimento ambiental, a valorização dos processos econômicos e sociais que se estruturam na cidade. Isso significaria dizer o seguinte: todas essas grandes políticas, ao se espacializarem ou ao não se espacializarem, fortalecem ou enfraquecem as potencialidades econômicas e sociais que dependem do espaço para ir à frente. E o terceiro aspecto é a preservação dos signos estruturantes da ideia de cidade que nós temos. O Rio de Janeiro foi constituído lá no século XVI na ideia da bem-aventurança. Essa ideia é poderosíssima. E é por isso que hoje a Ana Ast nos diz que o mundo vê o Rio de Janeiro com um modo especial, assim como também o Guilherme nos disse. Está lá na origem da cidade, na ideia de paraíso na terra, e que o Rio de Janeiro é uma expressão fundamental para isso, porque talvez seja a única grande cidade do mundo que, ao longo de 5 séculos de história, mantém os elementos geográficos e ambientais permanentes, constituindo a sua imagem ao longo do mundo, para todo o mundo. Isso é absolutamente valoroso, isso tem um poder enorme, sobretudo na construção da identidade coletiva. Identidade coletiva que é a base para o nosso reconhecimento como cidadãos. Nós temos 3 pensadores importantes que eu destaquei aqui, claro que temos muitos outros, mas temos Saskia Sassen, Manuel Castells e François Escher, que nos dizem que o mundo hoje depende muito mais das relações entre grandes cidades globais do que até mesmo das relações entre países. Porque as grandes cidades são os lugares da inovação, são os lugares do conhecimento, são os lugares das trocas econômicas mais significativas, e que isso constitui o espaço para o desenvolvimento. No entanto, essa mesma compreensão nós abandonamos ou não chegamos a compreender
nas últimas décadas de constituição do Rio de Janeiro, desde que deixou de ser capital federal. Nós tivemos o plano Doxíades, que simplesmente considerou a necessidade de expandir a cidade 18 vezes entre a década de 60 e o final do século XX. Depois o plano Lúcio Costa, que desconsiderou a cidade existente, sobretudo a história de 5 séculos localizada no centro do Rio de Janeiro, e propôs transferir a capital para a Barra da Tijuca, constituindo um esforço sobre-humano de deslocamento das principais energias urbanas e sociais e políticas, como nenhuma outra cidade rica, de um país rico, jamais sonhou em produzir. Nós fizemos esta barbaridade, desculpa o termo, de abandonar a cidade, e há mais de 4 décadas os investimentos públicos têm sido direcionados prioritariamente para aquela região. Não é à toa que o centro do Rio de Janeiro está em condições tão difíceis. Depois, e eu vou me ater um pouquinho mais nesse terceiro aspecto, que é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e que até hoje é considerado como o mais bem elaborado dos planos nacionais para o desenvolvimento do país, constituído em 1974, no governo Geisel, para ter vigência durante o seu mandato, mas que ainda é, sobre muitos aspectos, a base conceitual das ações das políticas federais em relação ao desenvolvimento. Aqui uma ilustração do que eu comentei antes. Obrigado. Olha aqui, ó. O Rio de Janeiro era só isso aqui assim. O Doxíades propôs expandir a cidade barbaramente. E mais do que isso, propôs que todo o parque industrial do Rio de Janeiro, naquela ocasião, fosse esvaziado e levado para Santa Cruz. Isso não vou me estender porque é longo o assunto. Aqui o Lúcio Costa propondo deslocar a centralidade do Rio, do centro para a Barra da Tijuca, onde se constituiria, na visão dele, escrita, a nova capital do Estado. E aqui o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que eu vou sucintamente mostrar agora. Vocês me desculpem, eu tenho que escrever assim bastante, mas isso é transcrição do plano, eu acho que fortalece o argumento que eu quero apresentar. Ele diz que as cidades brasileiras são núcleos concentradores de riqueza e foram responsáveis por 85% do PIB naquela ocasião e chegariam a 87%. E logo a seguir diz que a cidade deverá situar-se no planejamento econômico, definindo-se a sua função econômica e social, só então para definir-se a sua configuração físico-urbanística. Isto é, a cidade real ficaria na dependência de políticas públicas de outra natureza e que não são interligadas com o território. Então, esta é uma questão crucial para o desenvolvimento do sistema urbano brasileiro, especialmente por causa do Rio de Janeiro. Logo em seguida, ele diz que observa-se um processo de metropolitanização prematura, e que o Grande Rio e o Grande São Paulo detêm quase a metade da mão de obra empregada na indústria. Essa é uma constatação, poderia ficar nisso. Não, mas aí ele programa a desconcentração econômica da cidade do Rio de Janeiro, da metrópole do Rio de Janeiro. Propõe reduzir a participação industrial. E hoje, o Rio de Janeiro, seguindo essa recomendação, perdeu extraordinariamente a sua capacidade produtiva. E, ao mesmo tempo, esvaziou territórios sociais importantíssimos da metrópole que estavam vinculados à produção industrial, como é o caso da Zona Norte e como é o caso da Baixada Fluminense, que, dispondo de indústrias que se esvaziaram, que se mudaram para outros lugares do Brasil ou que simplesmente sumiram,
tornaram aquela região de difícil desenvolvimento social, econômico e político. Isso fez também com que a cidade perdesse densidade, e é uma das tragédias da cidade metropolitana do Rio de Janeiro, que a partir de 1960, com a desestruturação dos sistemas de transporte sobre trilhos, nós vamos perder densidade, chegando ao final do século com menos densidade que tínhamos em 1870. Isto é, tem menos gente morando por quilômetro quadrado, quando, em 140, 150 anos de distância, as exigências de cidade se multiplicaram várias vezes. Precisa ter água encanada, precisa ter esgoto, precisa ter eletricidade, precisa ter telefone, precisa ter equipamentos sociais. E se você tem menos pessoa por quilômetro quadrado, isso fica muito mais caro, muito mais difícil. Isso faz com que os recursos públicos não sejam capazes de acompanhar o esvaziamento dos territórios ocupados em benefício de um aumento para uma região ainda sem nenhuma condição de infraestrutura. Esse é um exemplo claro de como o Rio de Janeiro se perdeu oportunidades com essa política, porque aqui nós temos o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro ao final em 2010, com 6.700 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, no mesmo momento, tinha 7.800, sendo que, 20 anos antes, o Rio de Janeiro tinha 17% mais densidade demográfica do que São Paulo. Isto é, em 20 anos, o Rio de Janeiro perdeu muita densidade demográfica e, portanto, empobreceu. Empobreceu porque as pessoas foram morar em lugares mais distantes, sem infraestrutura, e saíram dos lugares consolidados, como Copacabana, por exemplo, como a Zona Norte. A Zona Norte perdeu muita população pela degradação territorial e pela expansão da cidade. Um exemplo simples aí. Aí nós temos a cidade de Paris, com todo o seu... Com todos os equipamentos que reconhecemos como as belezas que temos culturais, sociais na cidade. Aí nós temos a mesma cidade de Paris, o contorno dela, e essa linha amarela é, para dar uma escala, dimensão da escala, é a praia de Copacabana, o Arpoador, Ipanema e Leblon. E aí a cidade de Paris no mapa da cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Então, vocês vejam o que significa isso de perda de densidade e, portanto, de dificuldades enormes para ter universalização dos serviços públicos, por exemplo. A Ana Ast acabou de falar sobre a lei de saneamento. Ela não vai ser viável no Rio de Janeiro se nós não contivermos a expansão. Se nós tivermos o mesmo grau que estamos avançando há décadas, nós vamos postergar indefinidamente a possibilidade de saneamento universalizado. Aí o metrô em Paris. Olha o metrô em Paris crescendo ali à direita, ó. Até chegar nisso aí. São 250 estações de metrô. Aí nós temos o sistema, e aí o metrô de Paris no Rio de Janeiro. Olha a proporção. Enquanto lá tem 250 estações, nós temos nesse sistema aqui 16. Nós temos enormes possibilidades. Nós temos que melhorar a segurança pública, nós temos que universalizar os serviços públicos, nós temos equipamentos sociais e culturais de ótima qualidade que precisam ser melhorados também, mas eu vou só para situar dois aspectos que eu gostaria de destacar como relevantes para o nosso, como oportunidades nossas para o futuro. Tudo que eu trouxe para cá é no sentido de dar uma base para o nosso otimismo ser construído.
porque nós temos oportunidades muito expressivas que não estão sendo consideradas ou que estão consideradas de um modo ainda frágil e que podem se mobilizar com muita força. Eu me refiro, primeiro, à transformação dos trens da supervia em metrô de superfície. Nós temos aí o sistema de metrô atual, em azul, e aí nós temos o conjunto de linhas da supervia que, na sua potencialidade, alcança 70%, 7,5 milhões de habitantes, e que, se nós considerarmos a possibilidade de construção da linha 3 do metrô, alcança 70% da população metropolitana. Isso faria com que toda essa região servida, pudesse ser muitíssimo melhorada e pudéssemos fazer com que a população não saia de lá. Que as novas construções que serão feitas tenham condições de viabilidade pela possibilidade de uma circulação fácil e confortável e segura. E, sobretudo, faríamos com que o Rio de Janeiro deixasse de ter a triste estatística de ser a cidade brasileira com maior percentagem de população levando mais de 2 horas para ir de casa para o trabalho e outro tanto para ir do trabalho para casa. Maior percentagem que a cidade de São Paulo. Nós temos cerca de 27% da população metropolitana despendendo mais de 4 horas e meia no transporte de péssima qualidade para chegar ao trabalho. E, ao mesmo tempo, faríamos com que a região abrangida pela transformação dos trens e metrô pudesse sofrer um incremento extraordinário de benefícios para o seu desenvolvimento e segurança em todos os aspectos. Aí, a parte da Zona Norte, vocês veem, essas são as estações de trens, como ela está inserida no contexto e como não abandono, elas prejudicam a tudo. A possibilidade delas transformarem em metrô é uma revolução para a cidade metropolitana e para o contexto do Rio de Janeiro como um todo. Porque se a cidade metropolitana se fortalecer, não tem como as políticas que o Guilherme Mercedes anunciou e que a Ana anunciou não sejam muito bem sucedidas. Porque nós estaríamos tratando da grande possibilidade da população do Rio de Janeiro ter mais segurança, ter mais condições de vida e, portanto, ser mais empreendedora. Fazer com que o gás que tem que ser exportado possa, ao mesmo tempo, também os benefícios da energia do pré-sal serem distribuídos de outro modo, que não concentrado apenas em algumas forças econômicas, que são num estágio lá em cima e que não descem para construir pequenos, micro e médios negócios numa cidade bem servida e que fazem com que, do crescimento desses pequenos, micro e médios negócios, se alcance outras escalas econômicas efetivamente transformadoras. Lamentável imagem estão 3 andares que as pessoas têm que subir de escada, para outros 3 andares para baixar, para chegar num trem em péssimas condições. Aí uma possibilidade, um esquema de uma recuperação dos sistemas de trem e metrô, com a recuperação dos bairros, sobretudo das centralidades que fazem parte desse sistema. E por último, o segundo aspecto que eu gostaria de destacar, entre a preservação dos signos estruturantes da ideia de cidade, não tem dúvida que a Baía de Guanabara é essencial, porque ela tem, como eu me referi antes, ela representa o conjunto geomorfológico permanente, eterno, que constitui a imagem ambiental do Rio de Janeiro associada com a construção espetacular de 5 séculos de história. A Baía de Guanabara recuperada faria com que os vetores que hoje são dispersivos de expansão da cidade possam refluir para
a própria articulação da Bahia e, portanto, fortalecer a contenção da cidade, evitar que a cidade se expanda, porque essa condição de expansão da cidade é uma tragédia anunciada. Nós não temos mais população crescendo, portanto, se ela continuar expandindo, nós vamos postergar cada vez mais a possibilidade de desenvolvimento. E a Baía de Guanabara recuperada é justamente o contrário. Ela alcança uma periferia de alguns quilômetros internos com uma potencialidade de desenvolvimento fantástico. Eu diria que é a recuperação da Baía de Guanabara, junto com os trens e metrô, os trens transformados em metrô, os dois grandes projetos com maior facilidade, com custos mais curtos e de maior potencialidade de transformação dessas políticas públicas que, de certo modo, estão aéreas, inseridas num contexto territorial de transformação social. O centro, e Niterói, São Gonçalo, Tijuca, São Cristóvão, Flamengo, Botafogo, Penha, Olaria, Quintino, os municípios de Caxias, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Bom Sucesso, Grajaú, Andaraí, tudo dentro da bacia da Baía de Guanabara, Sampaio, Engenho de Cascadura, Madureira, Deodoro, enfim, Glória, Urca, Laranjeiras, Catetes, todos aí, em Aúma, Pavuna, Magé, Guapimirim e Itaboraí. Para encerrar, eu acho que nós precisamos juntar esforços para constituirmos uma agenda de reconstitucionalização do território metropolitano, que a Constituição brasileira passe a vigorar em todo o território metropolitano e do Estado, que as áreas dominadas pela bandidagem sejam subjugadas pelo poder público no controle urbanístico e na defesa do território e das populações que aí vivem. E o segundo aspecto, nós precisamos discutir, ante essa expoliação que o Rio Metropolitano sofreu ao longo das últimas décadas, sobretudo em decorrência de políticas federais, nós precisamos juntar esforços para construirmos um estatuto institucional próprio para a cidade metropolitana que dê condições dela enfrentar esses desafios estruturais que são monumentais, mas que têm perspectiva, têm possibilidade, têm potencialidade de serem superados num prazo bastante razoável. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Nesse momento, eu queria saber se tem alguém que quer fazer algum comentário. Bia, você. E temos ali mais uma pessoa com a mão levantada. Vou passar logo para a Bia e, na sequência... Obrigada, Geisa. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é agradecer essa mesa que resgatou a minha esperança no Rio de Janeiro, porque eu andava meio balançada, mas depois de tudo que eu ouvi, os desafios que o Guilherme propôs, a energia que a Ana já está colocando, Ana, estou encantada com a sua energia, e a masterclass que o Sérgio deu, que foi um espetáculo. Então, realmente, o comentário que eu tenho que fazer é esse, agradecer, e a gente tem que ter esperança, mas tem que se engajar, né, Geisa? Eu acho que a Geisa, não por acaso, é a moderadora desse grupo, porque ela é um motor, e eu tenho a maior admiração, eu queria registrar e deixar gravado a minha admiração pela Geisa. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Como é que a gente... Está aqui, está chegando aí até você. Alô. Alô, boa tarde. Meu nome é Júlio César, sou jornalista. E eu gostaria de perguntar, tem 2 livros que eu li há pouco tempo.
do professor Fábio Jambiage sobre a questão da reestruturação de vários estados brasileiros. Ele cita exemplos como o Ceará e o Espírito Santo, que conseguiram se reerguer e conseguiram sair da crise fiscal e problemática que tiveram. E outro livro também sobre a questão do Rio voltar a ser uma capital, uma das capitais do Brasil. Como em vários países do mundo, depois o final do século passado, o início desse século, vários países tiveram a ideia de botar duas capitais, como o Chile, Valparaíso e Santiago, a Rússia, Moscou e a outra cidade lá da Rússia, e Istambul e Ankara também na Turquia, e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Sérgio. Ótima pergunta, né? Eu diria que esses bons exemplos do Ceará e do Espírito Santo são muito estimulantes, porque nos dizem que estados com muito mais dificuldades do que o estado do Rio de Janeiro foram capazes e conseguiram alcançar um outro patamar de desenvolvimento econômico, político e social. O Rio de Janeiro tem muito mais facilidades do que isso, justamente porque contém uma cidade metropolitana com 3/4 da população, com uma história importante, com uma potencialidade econômica, política, cultural, sobretudo, também de muita expressão, num território pequeno e que pode, com políticas bem focadas no espaço, alcançar uma mudança num prazo muito curto. Eu lhe diria, a transformação dos trens em metrô é possível que seja feita em 2, 3 anos, com um custo muito mais barato do que foi feita a suposta linha 4 do metrô, que expandiu o que seria a linha 1 e transformou o metrô do Rio de Janeiro no metrô com a maior única linha grande do mundo, nenhuma outra. Enquanto todos os metrôs são para a rede, nós fizemos uma única linha, por um preço 1/3 disso que foi feito lá, nós poderíamos ter transformado todos os trens em metrô, com um ganho espetacular na segurança, no desenvolvimento econômico, no conforto das pessoas. Então, eu acho muito positiva essa demonstração de que em outros estados com mais dificuldade foi possível uma transformação tão importante. Isso, do ponto de vista institucional, eu não gostaria de ter de fixar um desenho institucional tal como uma segunda capital, porque acho que nos contextos de hoje o Rio de Janeiro não está bem perante o mundo político brasileiro. Haveria dificuldades enormes para isso se implantar, mas eu acho que um estatuto institucional próprio para a cidade metropolitana tem muito mais viabilidade. O que seria estatuto institucional próprio? Seria o reconhecimento dessas exigências estruturais que a cidade tem, dos ônus que ela enfrentou por políticas federais equivocadas e com a certeza de que, sem uma transformação muito profunda no organismo político administrativo do país, seria possível que o Rio de Janeiro tivesse uma resposta político-administrativa e institucional com maior qualidade. Acho que isso nós precisaríamos juntar esforços em defesa. Pode ser que o termo uma segunda capital seja tão forte que ajude a constituir algo como essa que eu estou apresentando. Então, eu acho que são linhas que devem trabalhar juntas e não separadas. Eu
não acho que devamos hostilizar uma proposta ou outra ou a terceira que possa existir, mas juntar esforços no reconhecimento que o Rio precisa ter uma atenção diferente. Mesmo porque não é uma questão só para a cidade do Rio de Janeiro ou para o estado do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro não for bem, o país não irá bem. Como há 4 ou 5 décadas está demonstrado. O Rio de Janeiro precisa ir bem para o país ir melhor. Guilherme. Com certeza, os exemplos de outros estados podem e devem nos inspirar. É triste quando a gente olha um ranking, por exemplo, de competitividade dos estados e vê o Rio de Janeiro depois da 20ª colocação, atrás de muitos estados que a gente sabe que não tem o que a gente deve. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, bons desenhos de políticas públicas podem colocar o Rio de Janeiro em outro lugar, e concordo com o Sérgio de uma maneira muito rápida. Acho que boas políticas públicas efetivamente implementadas, e eu particularmente vivi essa experiência, deu para mudar muita coisa em pouco tempo, eu acho viável. Em relação à ideia da capital, me incomoda bastante essa discussão. Eu acho que eu acompanho essa discussão já há muito tempo. Me incomoda pelo seguinte: é verdade que o Rio de Janeiro foi muito prejudicado quando deixou de ser capital. Quando a gente olha a história de outros países, muitas das cidades que deixaram de ser capital receberam indenizações por isso, até porque você tem um impacto significativo. Por exemplo, quando você fez a junção, a unificação dos servidores públicos e a equiparação de salários necessária, trouxe um peso fiscal brutal para o estado do Rio de Janeiro. Isso é verdade. Mas eu diria que talvez esse costume do Rio de Janeiro ser amigo do rei desde 1808 o prejudica bastante. Isso me incomoda. Eu acho que a gente tem todas as condições de caminhar com as próprias pernas e se tornar capital definitivamente. Acho que não é o grande... A gente pode ser o grande centro do Brasil, Sérgio, e deve ser capital intelectual, cultural, do verde, mas eu acho que a gente não precisa ser capital para isso. Eu acho que a gente desvia muito essa discussão para ser capital. Eu acho que a gente precisa, na verdade, se debruçar e fazer o dever de casa certo, com políticas públicas corretas, persistentes, e não achar que a gente, sendo amigo do rei, vai seguir. Porque o Rio de Janeiro está sempre esperando isso. Se a gente olhar a década de 2010, o Rio de Janeiro viveu muito isso e quebrou a cara de novo, né? Você viveu muito apoiado nos recursos que vieram de Copa, de Olimpíada, e deixou as finanças públicas surfarem em recursos que iriam acabar, e quando a gente não pôde ser mais amigo do rei, ou quando o rei não tinha mais recursos para nos dar, a gente entrou em uma nova crise, um novo colapso. Eu acho que é essa armadilha que a gente tem que fugir um pouco de novo. Não esperar recursos federais e não ficar esperando sentado os recursos dos royalties. Quando eles chegarem, a gente deve investir esses recursos no futuro do Rio de Janeiro. Ou seja, em diversificar a atividade produtiva, né? Se eu olhar para frente e olhar a estrutura econômica do estado do Rio de Janeiro hoje, preocupa muito, porque o Rio de Janeiro é petróleo, o Rio de Janeiro é siderurgia, o Rio de Janeiro é carro a combustão. E eu estou falando do mundo que daqui a 20 anos, certamente, é energia solar, energia eólica, energias renováveis, carros elétricos. Então, esse Rio de Janeiro que existe hoje é um Rio de Janeiro que não vai ter a força que ele tem daqui a 20 anos. Então, esse recurso do petróleo, ou qualquer outro recurso que vier do governo federal, tem que ser um recurso para a transição econômica e social do estado do Rio de Janeiro. Se a gente ficar esperando para ser capital ou receber recursos de transferência, a gente vai continuar no mesmo lugar que a gente está desde 1808, quando Dom João veio para cá. Essa é um pouco da minha opinião polêmica, mas eu me incomodo um pouco com essa discussão da capital. E aí, nesse ponto que você trouxe, Guilherme, a gente já está caminhando aqui para o final, até porque temos uma outra mesa em que a Ana vai participar também. Vou passar a palavra para você fechar aqui a nossa fala, mas nesse ponto a gente tem, de novo, né, esse pé muito bem fincado na inovação. Falando em carros elétricos, recentemente o Fórum fez um debate sobre o potencial da gente transformar a região sul-fluminense num hub de inovação em eletromobilidade. A gente já tem a Volkswagen Caminhões e Ônibus fazendo caminhão elétrico, a gente tem a Nissan lá produzindo carro elétrico também. Então, por que não trazer uma série de pesquisas e desenvolvimento para poder suprir esse mercado e também exportar essa inovação para outros países? Então, a gente tem aí uma série de questões que precisam ser vistas mais cirurgicamente também.
né, e fazer parte dessa grande composição aí de desenvolvimento. Então, acho que, de novo, né, olhar para o que a gente tem de potencial e ver como é que a gente pode, com a sustentabilidade, com toda essa galera que vem para cá. E aí, Bia, retribuindo o elogio que você me faz e a deferência sempre, eu acho que o Green Rio é uma esperança renovada a cada ano quando você traz aqui gente do mundo inteiro para olhar para o Rio de Janeiro, para nesse lugar de frente para a Bahia, ver o quanto a gente tem de potencial nas pessoas que estão aqui reunidas para fazer acontecer. Então, você é a nossa grande inspiração e, como a Ana falou, sempre que você chamar, a gente vai estar aqui para reforçar esse potencial que a gente tem no Estado e que está fazendo. A gente tem que também falar sobre isso. Ana? Gente, salva de palmas para a Bia Blay, por favor, maravilhosa. Se a gente é apaixonado pelo Rio, imagina ela, né? Maravilhosa. Mas só trazendo um pouquinho dessa fala, quando a gente fala na região metropolitana, quando a gente pensa em capital, por exemplo, não tem como a gente pensar o Rio de Janeiro, quando fala em capital, só a cidade. A gente tem que pensar a região metropolitana como um todo, 70% do PIB, 70% da população, 22 municípios hoje, né? Petrópolis foi o último município a entrar oficialmente na região metropolitana, mas a gente sabe que muitos municípios periféricos, a região metropolitana tem uma densidade muito importante também. Nós temos hoje o Instituto Rio Metrópole, instituído por lei, que tem o seu Estatuto da Metrópole, que tem um fundo metropolitano que recebeu recurso do processo da concessão. Né? Através do projeto da concessão, a gente vai ter a instalação do cinturão de tempo seco na Baía de Guanabara. Então, a previsão de balneabilidade da Baía de Guanabara nos próximos 7, 8 anos, saneamento, com todas as dificuldades que as comunidades, né? Aonde é mais difícil a gente levar o saneamento básico, mas o saneamento é com uma perspectiva para 2033 atingir 90% da população da região metropolitana. Né? Hoje é ínfimo esse percentual. Então, quer dizer, é um investimento enorme de captação de recursos feito, enfim, com apoio do BNDES, através de fundos internacionais da ordem de algumas dezenas de bilhões de reais. Então, assim, um investimento muito grande que vem para um dos pilares que o Sérgio trouxe, que é o pilar do saneamento e da recuperação da Baía de Guanabara, né, que vai afetar não só a Baía de Guanabara, mas a Baía do Guandu, né, que é responsável pelo abastecimento de, enfim, 10 milhões de habitantes que hoje vivem na região metropolitana, do abastecimento de água dessa população, todo o sistema lagunar ali de Jacarepaguá também. Né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma perspectiva para os próximos 10, 13 anos muito grande em matéria de recuperação desse grande ativo ambiental, que eu não gosto nem de chamar de ativo, né, porque eu nasci no Rio de Janeiro, para mim isso aqui é o nosso quintal, que a gente tem muito amor e carinho, que é a nossa Baía de Guanabara. E a mobilidade é um outro grande desafio, concordo 100%, Sérgio. Acho que a mobilidade é um dos grandes desafios. A nossa região metropolitana tem um plano metropolitano de mobilidade, e aí é o nosso desafio mesmo de tornar o que está no papel uma realidade, projetos concretos, com captação de recursos, projeto executivo desenvolvido. Então, quer dizer, a gente tem hoje um Estatuto da Metrópole, a gente tem hoje, quer dizer, um fundo de recursos para a gente poder investir nessas ações, e a gente precisa realmente aumentar cada vez mais a nossa maturidade entre as instituições presentes no Estado, para que a gente tenha uma governança que permita, porque a gente sabe que sozinho o governo do Estado não vai alcançar todo o potencial que esse Estado tem, assim como sozinha a iniciativa privada não vai conseguir caminhar, assim como sozinha a academia não vai poder elaborar o seu melhor. Então, é a governança para 2030 que a gente acredita, pensando no médio e longo prazo, que a gente acredita que realmente vai poder compor esses diferentes setores para que a gente possa fazer com que esses projetos que hoje existem saiam do papel, e um projeto como esse, por exemplo, que eu acho que não existe no Plano Metropolitano de Mobilidade, eu achei incrível, que o Sérgio estava apresentando aqui para a gente, né, em relação do trem ao metrô.
que são projetos que a gente precisa impulsionar para que a gente faça mudanças realmente contundentes que vão afetar a vida da pessoa, da população diretamente, né? Que vão afetar a capacidade da população gerar renda, gerar trabalho, enfim, são os grandes desafios que a gente tem. Então, fica aqui um convite a todos que estão aqui para que a gente pense junto 2030 e a sociedade, isso precisa caminhar de mãos dadas, né, Geisa? A Geisa faz isso muito bem através do fórum, ela é um polo, um hub de encontro, né? Ela estava me dizendo agora que tem 70, quantas instituições hoje no fórum? 70 instituições hoje do Estado do Rio de Janeiro, que hoje já dialogam através do Fórum da LERJ. Então, quer dizer, é um trabalho incrível que a Geisa faz, e esses espaços de diálogo e de governança são o que a gente precisa para que a gente junte forças, promova essas ações de parceria público-privada, como foi, por exemplo, a concessão do saneamento, e que a gente consiga realmente ter coragem de efetivar esses grandes projetos que vão trazer o Rio de Janeiro de volta a ser o Rio de Janeiro que a gente conhece, que a gente ama, enfim, e que tem, né, essa possibilidade gigantesca, porque todos que estão aqui, se estão aqui, é porque... olha só, a Bia já está querendo falar ali sobre o Rio de Janeiro, ela não se aguenta. Mas, enfim, todos que estão aqui, certamente, fazem parte desse Rio de 2030, e em 2050, se tudo der certo, a gente vai ter recuperado mais 10% da nossa Mata Atlântica, 400 mil hectares que a gente precisa recuperar para deixar de ter só 30% de cobertura vegetal e passar a ter 40% de cobertura vegetal. Essa é a nossa meta mais ambiciosa para 2050. A gente vai chegar lá também. Sérgio me pediu uns minutinhos, são uns minutinhos mesmo para a gente encerrar aqui. Mas são minutinhos dos grandes ou dos pequenos? Não, eu queria comentar o que falou o Guilherme Mercês. Estou de pleno acordo, Guilherme. Nós não podemos ficar dependendo das benesses reais, mesmo porque elas já não existem mais. É preciso que nós tenhamos condições de ver as nossas dificuldades e encontrar nelas as nossas respostas também, não depender dos outros. O que não impede também de nós batalharmos muito por um reconhecimento de uma expoliação que foi feita. A expoliação está aí. Ela está há 4, 5 décadas e ela se consolida. A fuga das indústrias do Rio de Janeiro é uma decisão federal. É uma decisão federal com repercussões enormes na economia. Então, estou de pleno acordo que nós temos que ter as nossas próprias pernas para caminharmos no desenvolvimento sem perder o horizonte do que precisamos recuperar. E, em relação ao que a Ana colocou, estou também muito contente, Ana. Agora, eu gostaria de agregar como arquiteto, tenho obrigação de agregar isso, que a meta do saneamento para 2030, ou 2033, ela é uma meta muito boa, muito bonita. Mas, se nós não contivermos a expansão da cidade, nós não vamos alcançá-la. Porque a cidade, nós vamos construir até o final dos anos 30, mais 50% dos domicílios que tínhamos em 2015. Nós vamos construir no município do Rio de Janeiro, cerca de 2 milhões, na região metropolitana, mais 3. E isso sem aumentar a população. É uma equação meio complexa que eu vou tentar simplificar muito porque o meu minuto grande é pequeno. Então, é o seguinte, a nossa população não cresce, mas o tamanho da família diminui. Então, de 2015 ao final dos anos 30, a família vai baixar de 3 pessoas por domicílio para 2 pessoas por domicílio. Significa que a mesma população vai precisar de 50% a mais de domicílios. Se nós continuarmos construindo as casas como temos construído historicamente, isto é, aumentando a cidade, nós vamos construir
casas onde não tem infraestrutura, onde não tem transporte, onde não tem saneamento. E, ao mesmo tempo, como a população é a mesma, nós vamos estar colocando pessoas lá que saíram daqui. Então, os bairros consolidados vão perder vitalidade. Nós temos dupla perda. Então, quando nós apostamos na meta de 2030, nós temos que, ao mesmo tempo, considerar que ela não será realizada se nós não revertermos o processo de desenvolvimento urbano da nossa metrópole. Se nós continuarmos com o mesmo modelo, nós vamos chegar lá e dizer que pena, não chegamos. Mas hoje nós sabemos, podemos mudar. É o terceiro eixo de desafio, então, além da mobilidade. É, contenção, sem dúvida. Muito obrigado. E vamos Desculpa. fazer isso. Muito obrigada, Sérgio, Ana, Guilherme, por estarem aqui dividindo essa mesa, Bia, pelo convite. Queria convidar vocês a ficarem aqui para assistir às 15h30 o debate sobre oceanos e economia do mar, sobre a coordenação do IFES, com a moderação do Renato Regazzi, que já está por aqui, Vinícius, a Ana, que segue, e algum representante da Águas do Rio. E também, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre soluções baseadas na natureza e o trabalho dos negócios de impacto socioambiental no estado do Rio de Janeiro, a gente vai estar ali na sala do workshop. Eu vou estar comandando aí uma discussão com a Deise Valença, da Splend, da ONG, que é super parceira do Rio de Impacto, Gabriela Viana, da Andaras da Guanabara, Maria Fernanda Bastos, da Minha Redinha, e Paula Rascão, da Etrilhas. Vamos falar um pouco sobre os negócios de impacto que estão movimentando aí o nosso estado e o Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados. Fiquem por aqui ou por lá. E eu vou passar para a Bia para ela fechar aqui nossa mesa. Obrigada, Geisa. Rapidamente. Quando a gente desenhou esse painel, que se chama Cenários do Estado do Rio de Janeiro, Oportunidades e Desafios, que eu pedi à Geisa, por favor, para ela moderar, não foi por acaso, porque eu sabia que ela teria a competência para montar e para tocar esse painel. O que eu não esperava e que eu estou gratamente feliz é que as respostas para os desafios estivessem aqui, apontassem os desafios com muita clareza, e queria terminar dizendo assim, eu estou com meus netos aqui, eu não posso deixar de ser avó nesse momento, mas, enfim. Guilherme, se você se candidatar a alguma coisa, meu voto é seu, desde que você tenha esses 3 como secretários. Pronto. É isso que eu queria concluir. Muito obrigada, foi um luxo esse painel. Muito obrigada.